Achei que era só um corte de cabelo. Até descobrir quem ela estava vendo. Eu me chamo Daniel Brooks, tenho 23 anos, e moro em uma cidade de médio porte chamada Cedar Falls, no estado de Iowa. Não é uma cidade grande. Não tem nada de especial. Mas é o tipo de lugar onde todo mundo acha que conhece todo mundo, e onde você cresce acreditando que sua vida vai seguir um roteiro simples. Faculdade. Trabalho. Relacionamento. Talvez casamento. Foi exatamente isso que eu pensei que estava construindo. Até perceber que eu não fazia ideia de com quem eu estava me relacionando. Eu namorava Emily Carter há pouco mais de um ano. Ela era o tipo de garota que chama atenção quando entra em qualquer lugar. Não só pela aparência, que, sim, era impossível ignorar, e mais pela forma como ela se comportava. Confiante. Extrovertida. Sempre no controle. E, no começo, completamente apaixonante. Mas diferente de muita gente, eu não fiquei com ela só por isso. Eu realmente gostava dela. Da conversa. Das piadas internas. Do jeito que ela fazia parecer que eu importava. E isso, pra mim, valia mais do que qualquer outra coisa. A gente tinha aquele tipo de relacionamento leve. Sem grandes brigas. Sem drama constante. Pelo menos, e na superfície. Aquelas brincadeiras de casal sempre aconteciam. E se eu fosse diferente, você ainda ficaria comigo? E a resposta vinha fácil. Claro. Sem pensar. Sem hesitar. Pra mim, aquilo significava segurança. Hoje eu sei que era só uma resposta automática. Com o tempo, eu comecei a frequentar mais a casa dela. Conhecer os pais. Jantar em família. Ficar até tarde vendo TV na sala como se eu já fizesse parte daquilo. Pra alguém como eu, em que sempre foi mais reservado, e aquilo parecia um progresso. Até que, um dia, do nada, ela soltou, a gente devia morar junto. Eu ri na hora. Achei que era brincadeira. Mas ela não estava rindo. Ela começou a explicar. Queria um apartamento só nosso. Sem pais. Sem regras. Sem ninguém interferindo. Queria vida de adulto. O problema? Eu não tinha emprego. Nem faculdade eu tinha começado ainda. E ela, também não trabalhava. Os pais dela bancavam praticamente tudo. Na lógica, aquilo não fazia sentido nenhum. Mas emocionalmente, fez. Porque eu queria aquilo. Queria independência. Queria provar que eu era capaz. Queria ser alguém. E foi aí que eu cometi o erro que mudou tudo. Eu decidi que ia dar um jeito. Comecei a procurar emprego. Qualquer coisa. Mas Cedar Falls não é exatamente o lugar mais cheio de oportunidades. E salário mínimo não paga aluguel, contas e comida para 2 pessoas. Isso eu aprendi rápido. Foi aí que surgiu uma ideia que eu nunca tinha levado a sério antes. Concurso federal. Mais especificamente, em uma vaga no Serviço de Segurança Nacional. Algo na linha de aplicação da lei. Estável. Bem pago. Difícil. Muito difícil. Mas tinha uma coisa que me fez decidir na hora, era uma saída real. Eu pesquisei tudo. Processo seletivo. Provas. Testes físicos. Treinamento. E percebi rapidamente que, se eu quisesse aquilo, teria que mudar completamente minha rotina. Minha vida. Meu foco. Tudo. E eu fiz exatamente isso. Eu criei um cronograma absurdo. Acordava cedo. Estudava horas seguidas. Pausas curtas. Mais estudo. À noite, revisão. Final de semana? Mesma coisa. Eu parei de sair. Parei de jogar. Me afastei de amigos. Minha vida virou um único objetivo, passar. E além disso, comecei a treinar. Corrida. Flexões. Resistência. Porque não adiantava passar na prova e falhar no físico. Mas tem uma parte importante nisso tudo. Eu não contei nada pra Emily. Eu queria fazer uma surpresa. Queria chegar pra ela e dizer, eu consegui. Queria ver orgulho. Queria ver admiração. Queria sentir que tudo aquilo tinha valido a pena. Meses passaram assim. E foram meses pesados. Teve dia que eu quis desistir. Teve dia que eu achei que não ia dar conta. Mas eu continuava. Porque na minha cabeça, aquilo era por nós dois. Até que chegou o dia da prova. E eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Coração acelerado. Mão suando. Cabeça a mil. Mas eu fui. Fiz o que tinha que fazer. E depois, me esperei. Quando o resultado saiu, eu demorei alguns segundos para acreditar. Eu tinha passado. Primeira fase. Direto. Naquele momento, eu só queria uma coisa, contar pra ela. Eu fui até a casa dela naquela mesma noite. Ansioso. Quase sorrindo sozinho. Na minha cabeça, eu já sabia como aquilo ia acontecer. Ela ia me abraçar. Ia ficar feliz. Ia dizer que estava orgulhosa. Mas não foi isso que aconteceu. Nem perto. Quando eu contei, ela ficou me olhando. Sem reação. Sem sorriso. Sem nada.
E depois de alguns segundos, ela disse, você tem certeza que quer isso? Aquilo me pegou completamente desprevenido. Mas eu ainda não sabia que aquele era só o primeiro sinal. E que o que viria depois ia destruir completamente a imagem que eu tinha dela. Eu achei que a reação da Emily fosse só surpresa. Sério. Na minha cabeça, não fazia sentido ela não ficar feliz. Então eu tentei levar na boa. Claro que eu tenho certeza, eu respondi, meio rindo. É uma oportunidade enorme. Ela continuou me olhando. Sem sorrir. Sem entusiasmo. Nada. Mas, e isso é o que você quer mesmo? Ela insistiu. Aquilo começou a me incomodar. Não pelo que ela disse, é mais pelo jeito. Era como se ela estivesse tentando me fazer duvidar. Sim, Emily, eu respondi, agora mais sério. Eu passei meses estudando para isso. Ela desviou o olhar. Pegou o celular. E mudou de assunto. Simples assim. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim estranhou. Mas eu ignorei. Porque quando você gosta de alguém, você tende a justificar o comportamento da pessoa. Ela só não entendeu ainda. Talvez esteja preocupada. Talvez precise de tempo. Foi exatamente isso que eu pensei. E segui em frente. As semanas seguintes foram intensas. Eu precisava me preparar para a próxima fase e o teste físico. E aquilo não era brincadeira. Minha rotina ficou ainda mais pesada. Treino de manhã. Estudo à tarde. Mais treino no fim do dia. Alimentação controlada. Descanso regulado. Tudo calculado. Mas enquanto minha vida estava evoluindo e meu relacionamento estava indo na direção oposta, Emily começou a mudar. E no começo, foram pequenas coisas. Quase imperceptíveis. Ela demorava mais para responder mensagens. Cancelava planos em cima da hora. Parou de demonstrar interesse no que eu estava fazendo. Antes, ela perguntava sobre meu dia. Sobre meus estudos. Sobre como eu estava me sentindo. Agora, nada. Teve uma noite que ficou muito clara para mim. Eu estava animado porque tinha batido um tempo muito bom na corrida. Algo que, semanas antes, parecia impossível. Então mandei mensagem para ela, você não vai acreditar, eu consegui melhorar meu tempo hoje. Ela respondeu quase uma hora depois, legal, só isso. Eu fiquei olhando para a tela por uns segundos. Esperando, sei lá, em algo mais. Mas não veio. E aí começou a bater uma sensação estranha. Tipo, de estar sozinho, mesmo estando em um relacionamento. Mas de novo, eu ignorei. Porque eu tinha um objetivo maior. E porque, no fundo, eu ainda acreditava que aquilo era só uma fase. Até que chegou o dia do teste físico. Eu estava preparado. Muito. Treinei para aquilo como se fosse a coisa mais importante da minha vida. E talvez fosse mesmo. Corrida, flexão, resistência. Passei por tudo. Sem erro. Sem falha. Quando terminou, eu sabia. Eu tinha ido bem. Muito bem. E pela primeira vez em semanas, eu senti orgulho de mim mesmo. De verdade. Naquele dia, eu decidi que ia contar tudo para Emily. Agora não como surpresa. Mas como conquista. Eu fui até o apartamento dela à noite. Sem avisar. Queria ver a reação dela ao vivo. Quando ela abriu a porta, eu já percebi algo estranho. Ela parecia incomodada. Não surpresa. Não feliz. Incomodada. Oi, ela disse, meio seca. Eu falei direto. Ela piscou. Passei no teste físico. Silêncio. Eu estava esperando um sorriso. Um abraço. Qualquer reação. Mas o que veio foi completamente diferente. Ela olhou para mim, de cima a baixo. E franziu o rosto. Você mudou. Eu ri, achando que era brincadeira. Eu tô treinando bastante. Ela interrompeu, não é isso. Ela se aproximou um pouco mais. Olhando meu rosto com atenção. Seu cabelo, foi aí que eu lembrei. No processo, eu precisei cortar o cabelo. Bem curto. Nada radical, mas definitivamente diferente do que eu usava antes. É exigência, eu falei. Faz parte. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então, algo mudou completamente na expressão dela. O olhar. O jeito. A postura. E aí ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu não gostei. Aquilo me pegou totalmente desprevenido. Como assim? Eu perguntei. Ela cruzou os braços. Você não parece mais você. Eu fiquei sem reação por um segundo. Emily, é só cabelo. Ela balançou a cabeça. Não é só isso. Silêncio. Pesado. E então veio a frase que começou a destruir tudo. Eu não sei se eu ainda sinto a mesma coisa. Aquilo caiu como um soco. Não pela frase em si. Mas pelo motivo. Não foi por distância. Não foi por briga. Não foi por erro. Foi porque eu mudei. E naquele momento, pela primeira vez, eu comecei a perceber que talvez eu nunca tivesse sido amado pelo que eu era de verdade. Mas eu ainda não sabia que isso era só a superfície.
Porque o que eu ia descobrir depois ia provar que aquilo não era só superficialidade. Era algo muito pior. Quando a Emily disse que não sabia mais o que sentia, alguma coisa dentro de mim travou. Não foi uma reação explosiva. Não teve grito. Não teve discussão. Foi pior. Foi aquele tipo de silêncio onde você começa a enxergar tudo com clareza pela primeira vez. Então é isso? Eu perguntei, mais calmo do que eu esperava. Ela deu de ombros. Eu não sei, Daniel, você mudou muito rápido. Mudou. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Eu respirei fundo. Eu mudei porque eu estava tentando construir alguma coisa para nós dois. Ela desviou o olhar. E não respondeu. E naquele momento, eu entendi. Não era sobre nós. Nunca foi. Eu fiquei mais alguns segundos ali. Esperando qualquer sinal. Qualquer tentativa dela de, sei lá, em consertar. Mas não veio nada. Então eu fiz algo que, meses atrás, eu não teria coragem de fazer. Tá bom, eu disse. Então acho que acabou. Ela não tentou me impedir. Não perguntou se eu tinha certeza. Não reagiu. Só ficou ali. Parada. Como se aquilo já estivesse decidido fazia tempo. Eu saí do apartamento dela naquela noite, sentindo um misto de vazio e alívio. Mas a história não acabou ali. Nem de longe. Nos dias seguintes, eu mergulhei totalmente no processo. Treinamento. Avaliações. Exames. Tudo. E, de certa forma, aquilo me ajudou. Porque eu não tinha tempo para pensar nela. Até que, cerca de 2 semanas depois, algo aconteceu. Eu estava no centro da cidade, resolvendo umas coisas, quando vi alguém familiar. Era o Mark. Um cara que estudou comigo no ensino médio. Nunca fomos amigos próximos, mas a gente se conhecia. Ele me reconheceu na hora. Daniel? Cara, quanto tempo? A gente trocou algumas palavras rápidas. Conversa normal. Superficial. Até que, do nada, ele soltou, e aí, ainda tá com a Emily? Eu balancei a cabeça. Não. Ele fez uma cara estranha. Tipo, surpresa misturada com eu já sabia. Ah, e ele disse. Agora faz sentido. Na hora, aquilo me chamou a atenção. Como assim? Eu perguntei. Ele hesitou. Olhou pro lado. Como se estivesse decidindo se devia falar ou não. E então falou. Cara, eu não sei se você sabia, pausa. Mas ela já estava saindo com outro cara fazia um tempo. O mundo ficou silencioso. O quê? Eu perguntei. Sim, ele continuou. Tipo, não era algo super escondido. Muita gente já tinha visto eles juntos. Meu coração começou a acelerar. Quem? Eu perguntei. Ele respondeu sem pensar, um cara mais velho, trabalha com investimentos, eu acho. Tem dinheiro. Claro. Naquele momento, tudo encaixou. A frieza. A distância. A falta de interesse. A reação ao meu corte de cabelo. Nunca foi sobre isso. Ela só estava saindo. E precisava de um motivo aceitável para terminar. E eu entreguei esse motivo de graça. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Tentando processar. Foi mal, cara, o Mark disse. Achei que você sabia. Eu só balancei a cabeça. Não, eu não sabia. E, pela primeira vez, eu não senti raiva. Senti clareza. Porque, no fim, aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu não fui insuficiente. Não fui menos. Não fui o problema. Eu só estava com a pessoa errada. Meses se passaram depois disso. Eu fui aprovado. Passei em todas as etapas. Completei o treinamento. Minha vida começou a tomar um rumo completamente diferente. Nova cidade. Novo ambiente. Novas pessoas. E, pela primeira vez, eu estava construindo algo, só para mim. Sem precisar provar nada para ninguém. Um tempo depois, eu ouvi falar da Emily novamente. O cara com quem ela estava sumiu. E junto com ele, o padrão de vida que ela tinha começado a construir. Ela tentou entrar em contato comigo. Algumas vezes. Eu nunca respondi. Não por raiva. Não por orgulho. Mas porque, pela primeira vez na minha vida, eu entendi uma coisa simples: algumas pessoas não entram na sua vida para ficar. Elas entram para te mostrar exatamente o que você nunca deve aceitar de novo. E honestamente, se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada. Porque perder ela foi exatamente o que eu precisava para finalmente me encontrar.